Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início a mais um capítulo da nossa série Abra a Sua Bíblia. Então, abra a sua Bíblia e vamos estudar mais um verso aqui no nosso canal. E o estudo de hoje está lá em Atos, capítulo 9, versículo 17, que diz o seguinte: Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Esse verso, ele encontra-se no contexto da conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de conhecer Jesus, ele era um perseguidor da igreja. A pretexto da defesa da fé que ele exercia naquela época, ele perseguia cristãos. E aí, em um determinado instante, em um belo dia, ele estava no caminho de Damasco, quando Jesus aparece para ele em poder e glória e diz o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo olha para ele e fala assim: quem és tu, Senhor? E aí Jesus responde: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E aí, enquanto está tendo esse encontro, enquanto está tendo essa situação aí de Jesus chamando Saulo, Jesus também chega em um outro discípulo, à época já discípulo, né? Ananias. Ananias, e diz o seguinte: Ananias, tem um rapaz chamado Saulo que ele está lá na casa de uma pessoa chamada Judas. A rua lá é chamada Direita. Pode ir lá, você vai encontrar esse rapaz Saulo aí. Eu quero que você ore com ele, para que ele restitua a visão e para que ele seja cheio do Espírito Santo. E aí Ananias, ouvindo Jesus dar aquela ordem, fala assim: Jesus, deixa eu ver se eu entendi. O senhor quer que eu vá orar com Saulo? Não sei se o senhor sabe, mas esse Saulo, ele é problema, ele persegue a gente aqui, ele não gosta muito da gente, não. Jesus fala para ele assim: não, Ananias, pode ir lá que ele é um vaso que eu escolhi, então pode ir lá e ora sim por ele. E aí a gente chega no verso 17, que diz o seguinte: então Ananias foi. Então Ananias foi. E olha que interessante isso aqui. Ananias, discípulo de Cristo, não queria, a princípio, ir orar com o irmão Saulo. Não queria. Porque Saulo tinha um passado, tinha um histórico ali que de fato dava medo dele. Só que, mesmo não estando muito afim de ir orar com o Saulo, ele cumpriu a ordem de Jesus. E foi. E esse é o ponto que eu gostaria de tocar. Quando a gente amadurece, quando a gente, vai crescendo em estatura, em graça, em amadurecimento, a gente passa a entender que determinadas coisas precisam ser feitas, ainda que a gente não goste. A pessoa madura faz aquilo que precisa ser feito. Quem faz aquilo que quer é menino. Gente madura faz o que precisa ser feito, ainda que seja difícil. Ananias não estava nem um pouco afim de ir lá orar pelo irmão Saulo, mas ele foi. Ele fez aquilo que precisava ser feito. E na nossa vida é assim. Conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai crescendo, a vida funciona dessa forma. Por exemplo, deve ter vários dias, que você e eu também acorda sem vontade nenhuma de trabalhar. Só que a gente precisa trabalhar, porque tem que cumprir com as nossas obrigações. Então a gente levanta e vai, mesmo sem gostar. Tem dia que a gente não está afim de estudar. Quem já estudou aí, Quem estuda, quem já estudou sabe como é. Tem dia que você olha para os livros e fala: vixe, hoje não, hoje eu não estou afim. Só que a gente sabe que precisa estudar. Então pessoas maduras fazem o que precisam ser feitas. Então eu oro para que essa maturidade chegue na nossa mente e desça para o nosso coração, para que a gente amadureça e faça aquilo que precisa ser feito.
ainda que a gente não goste. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Encaminhe essa mensagem para aqueles que precisam ouvir. Forte abraço, até mais.